Tá começando hoje uma série de vídeos aqui nas redes sociais do Memorial sobre o círculo íntimo de Hitler. E para começar, a gente vai falar sobre o famoso ministro da propaganda na Alemanha nazista, Joseph Goebbels, que ficou nesse cargo de 1933 a 1945. Ele era um devoto incondicional de Adolf Hitler e ficou conhecido pela sua capacidade oratória em público, seu marketing inovador e pelo seu profundo antissemitismo. O lema "Uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade" foi o seu alicerce para que os judeus fossem vistos como bodes expiatórios. É consenso entre os historiadores de que o regime nazista jamais teria essa força se não fosse a propaganda / lavagem cerebral tão bem realizada por Goebbels. Ele era muito admirado na época por ter adaptado a propaganda comercial à política, incluindo slogans atrativos, mensagens subliminares, filmes impecáveis e grandes apresentações que demonstravam a força do governo. Ele tinha o controle absoluto de toda a imprensa e arte. Goebbels nasceu em 1897 numa família católica de poucos recursos, com mais 5 irmãos. Os seus pais esperavam que ele se tornasse um padre católico. Durante a sua infância, Goebbels teve problemas de saúde e tinha deformações na perna, por isso foi rejeitado para o serviço militar na Primeira Guerra Mundial. Na universidade, ele escreveu a sua tese com a ajuda de um orientador judeu. Terminou o doutorado em 1921 e regressou à casa dos pais. Conseguiu um emprego como jornalista num pequeno jornal e aí os seus textos começaram a revelar um crescente antissemitismo. A partir de 1924, ele começa a dirigir-se então ao movimento nacionalista e ficou encantado com o carisma de Hitler e com as suas crenças. Abre aspas, eu adoro. Ele pensou em tudo, escreveu Goebbels. Tal mente brilhante pode ser o meu líder. Curvo-me perante ele, o gênio político. Tal como Hitler, Goebbels praticava seus discursos em frente a um espelho, utilizando gestos e posturas coreografadas. As reuniões do partido eram precedidas de marchas cerimoniais e os locais de encontro estavam decorados com bandeiras e estandartes. A entrada dos palestrantes era marcada para provocar um maior impacto emocional. No ano de 1927, Goebbels foi proibido de realizar discursos públicos e então fundou um jornal que chamava O Ataque, que era extremamente antissemita. Então, em 1930, ele conheceu Magda, que tinha se juntado ao partido há uns meses e trabalhava voluntariamente. Um ano depois eles se casaram e eles tiveram 6 filhos. A família era o modelo perfeito de família ariana que aparecia nas campanhas publicitárias. Mas por trás das câmeras o relacionamento entre os dois era muito conturbado, com traições de ambas as partes. Em 1932, Goebbels foi o responsável pela campanha O Führer sobre a Alemanha, em que Hitler sobrevoava por todo o país, transmitindo a sensação de onipotência e onipresença. Ele preferiu um discurso famoso na queima de livros indesejáveis, em 10 de maio de 1993, e a partir disso começou a elaborar uma série de leis para marginalizar os judeus da sociedade alemã. O Ministério da Propaganda estava muito bem organizado em 7 departamentos. O estilo de liderança de Goebbels era imprevisível e tempestuoso. Ele gostava de repreender o seu pessoal em público. A revista Life, inclusive, escreveu, abre aspas, pessoalmente ele não gosta de ninguém, ninguém gosta dele, e gere o mais eficiente departamento nazi. Em novembro de 1938, Goebbels reuniu material antissemita para ser lançado pela imprensa e o resultado foi o início dos pogroms. Os judeus foram atacados e as sinagogas destruídas por toda a Alemanha. O evento ficou muito conhecido como a Noite dos Cristais. Goebbels também teve a ideia de distribuir rádios gratuitamente em Berlim no dia do seu aniversário em 1938.
Ele implantou alto-falantes em áreas públicas, fábricas e escolas para que as transmissões mais importantes do partido pudessem ser ouvidas em tempo real. À medida que a guerra foi avançando, Hitler foi deixando de fazer aparições públicas e Goebbels passou a ser o porta-voz do regime. Ele percebeu que o meio mais eficaz de propaganda era o filme, logo a seguir, o rádio. Com o fim da guerra se aproximando, Goebbels tinha consciência de como o mundo via os atos criminosos cometidos pelo regime nazista e não queria passar por um julgamento. No seu último testamento, Hitler não nomeou ninguém para o suceder, mas designou Goebbels como chanceler do Reich e ele ficou no cargo por apenas um dia. Então, na noite do dia 1º de maio de 1945, Goebbels chamou um médico nazista que deu uma ampola de cianeto na boca dos seus 6 filhos. Isso ele já estava dentro do bunker junto com Hitler e mais algumas pessoas. Em seguida, ele e Magda eles se suicidaram e seus corpos foram queimados. Então eu falei para vocês hoje um pouquinho da vida, da história desse famoso e poderoso ministro da propaganda. No próximo vídeo vocês vão conhecer mais sobre outro grande nazista da época. Até lá!